Boa tarde a todos e todas que nos assistem nesse encontro muito especial, pois é o primeiro realizado em conjunto por duas das mais importantes mídias ambientais do país, a Envolverde e a revista Eco 21, parceiras de longa data nas coberturas de temas socioambientais. Sou Reinaldo Canto, diretor de projetos especiais da Envolverde, e juntamente com Dalmar Condes, nosso diretor executivo, e com nossa querida amiga Lúcia Scheib, diretora da revista Eco 21, teremos o grande prazer de conversar com a bióloga e ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Boa tarde, ministra. Boa tarde, bom rever os amigos e todos bem. Isso é uma grande notícia. Tudo bem com vocês? Vamos lá, estou à disposição para esse D de prosa, como a Lúcia me pediu. A Isabela Teixeira é co-presidente do Painel Internacional de Recursos do Meio Ambiente da ONU, foi chefe da delegação brasileira às negociações do Acordo de Paris, da COP sobre mudanças climáticas e do Protocolo de Nagoya. Foi prêmio também Campeões do Mundo por liderança em políticas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E aí, aproveitando, dou boa tarde para os nossos entrevistadores aqui, né, os condutores aqui do bate-papo. Lúcia Scheib, boa tarde. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Dal. Boa tarde, ministra. Boa tarde, Lúcia. Imenso. Essa é a minha primeira live, eu fico muito feliz de, nesse momento, poder bater esse papo aí. Né? A primeira live a gente nunca esquece. Então, é verdade. Então, eu, nesses 6 anos à frente do Ministério do Meio Ambiente e nos representando nas grandes conferências de partes, né, imagino que a senhora possa nos falar dos compromissos assumidos pelo Brasil, das metas voluntárias e qual é o nosso momento hoje. A gente tem condições de cumprir alguma coisa? Qual é a nossa responsabilidade? Bom, eu acho que a primeira coisa, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, é sempre bom rever bons amigos. A gente tem que entender um pouco essa sua questão em 2 contextos distintos. O primeiro contexto do sistema multilateral, que é o sistema das Nações Unidas, onde o Brasil, desde 72, com a primeira conferência sobre desenvolvimento e meio ambiente, que foi em Estocolmo, 50 anos atrás, vai fazer 50 anos, é um negócio impressionante. O Brasil vem trilhando, não só por intermédio, inicialmente por intermédio da diplomacia, do Itamaraty, mas depois, como consequência de Estocolmo, em 73, o Brasil cria a primeira estrutura de meio ambiente aqui, que foi a Secretaria Especial de Meio Ambiente, o primeiro órgão ambiental que tratou de meio ambiente, com o Dr. Paulo Nogueira Neto, e ali começa uma conversa com todos os atos multilaterais de meio ambiente que derivam desde a Convenção das CITES, de espécies ameaçadas de extinção, a questão de Estocolmo, Baía, Convenção de Amsterdã, de PIX, de Roterdã, de PIX. Você vai caminhando em toda a trajetória, até Minamata, por exemplo, que foi comigo já, na negociação, que nós não pedimos essa negociação sobre Mercúrio. Tá? Então, o Brasil tem uma longa trajetória que tem um momento estratégico de mudança de patamar com a Rio 92, quando a gente recepciona a Convenção de Diversidade Biológica, a Convenção de Mudança do Clima e a Convenção de Desertificação, como literalmente parte da nossa história diplomática, da nossa história política ou geopolítica, da nossa história ambiental, como um país que busca, e continua buscando, porque os governos são passageiros, busca esse entendimento dos temas globais de meio ambiente, só podem ser solucionados do ponto de vista global. Por mais que um país faça um esforço sozinho, ele não resolve esses problemas globais que a ciência mostra o encadeamento, a conexão do ponto de vista das relações dos fenômenos naturais e das suas consequências, e do ponto de vista da ação do homem, e, por outro lado, da necessidade dos arranjos políticos, geopolíticos e geoeconômicos para você poder viabilizar a solução. O Brasil sempre teve protagonismo. Essa é a diferença. O Brasil contava a história ao longo do tempo, vinha contando a história ao longo do tempo como um país em desenvolvimento, portanto, com contradições, como a gente chama na política, com os trade-offs, com as dificuldades de implementação, com as assimetrias da capacidade da gestão ambiental pública no Brasil. Uma coisa é a gestão ambiental pública federal, outra coisa é a gestão ambiental pública nacional, com a dicotomia, a dificuldade de um Ministério de Meio Ambiente no Brasil
que é o coordenador nacional da política de meio ambiente, Sistema Nacional de Meio Ambiente, e com instituições federais, como IBAMA, ICMBio, Agência Nacional de Água, Serviço Florestal, antigamente, né, não foi provocado agora, com instituições que têm competências legais do ponto de vista da ação federal, da ação da União, da Assembleia Nacional. Então, esses papéis estão todos, têm que ser coordenados, você tem que entender como é que você traz o nacional junto com o federal, como é que você traz o subnacional, hoje está tão em evidência. E isso é um processo. Os atos multilaterais internacionais, o Brasil, ou seja, Brasília representa o país. Tá? Embora você tenha esforços nacionais que têm que ser convergentes, ou que são convergidos, para que você possa oferecer resultados. Então, nessa dimensão da complexidade de lidar com atos internacionais, primeiro, sendo um ator que contribui para a consecução desses atos. Segundo, sendo um ator que contribui para a concepção de estratégia de gestão e de internalização. Terceiro, ser um ator que entrega resultados com esses atos, portanto, se responsabiliza no seu território, no seu domínio, sobre aqueles acordos que têm a chancela global. Quarto, ser um ator que faz disso uma expressão geopolítica para o soft power na política externa brasileira, que era o caso que o Brasil fazia. Essas questões todas vêm no tempo, obviamente com perfeições e imperfeições, mas o Brasil nunca se apequenou. Pelo contrário, o Brasil ele dava o tom. O Brasil, dentro do conjunto de países em desenvolvimento e economias emergentes, ele dava o tom. Veja o que aconteceu em Copenhague, na Conferência de Clima, que foi um fracasso, mas foi um êxito para as economias emergentes com a criação do BASIC, do Grupo Brasil, África do Sul e de China, depois daquele histórico discurso do presidente Lula, o segundo discurso do presidente Lula. Tá? Então, mesmo que os países, a gente não tenha conseguido lograr resultado em Copenhague, que foi um fracasso, e fomos para Cancún, e foi outro fracasso, né? Porque, na realidade, você fracassou ali com o protocolo de Kyoto 2, tá? Você não conseguiu, os países desenvolvidos estavam desembarcando do protocolo de Kyoto 1 e não viabilizaram o protocolo de Kyoto 2. O Brasil chegou em Durban, em Clima, em 2011, por conta do BASIC, por conta desse grupo que são... Se eu tinha o China e os Estados Unidos como grandes emissores, eu tenho, do outro lado, as economias emergentes no século XXI como emissores. O Brasil, a Índia, os países africanos, que a África do Sul representava, e a China. A China é uma emissora de carbono hoje, junto com os Estados Unidos, tem 45% das emissões globais. Então, quando você arranja esses blocos geopolíticos, quando você acha esses espaços, o que aconteceu em Durban? As pessoas não conectam as coisas. Em Durban, vocês se lembram que em 2011 era um momento de grande tensão do debate do Código Florestal no Brasil. Né? Começava, depois do chamado relatório Aldo Rebelo, que ali pontuava um desmonte de uma legislação que ficou durante 8 anos, durante o governo Lula, em discussão no Executivo para ter uma solução. E não se conseguiu ter uma solução. E aí se remeteu ao Congresso, que saiu-se de um universo de 60 pessoas para 600. Esse era o debate político. E era tão importante que foi o segundo maior debate político dentro do Congresso Nacional. Perdeu só para a Constituição, para a Constituinte. Olha a mobilização do povo. Então, eu cheguei em Durban, eu não me lembro disso, essa é uma história que poucas pessoas sabem, esgotada. Eu me lembro que eu peguei um avião, eu conseguia dormir do avião. Quando eu cheguei lá, você tem ideia, as pessoas estavam... Um diplomata teve que sair do hotel, do quarto, para me ceder o quarto, porque eu tinha feito a reserva e os africanos não tinham coordenado. Então, ele foi dormir no outro quarto. Não tinha quarto, era um negócio. Eu falei assim, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu com medo do Brasil. Aí, eu me lembro claramente, nós fomos para uma reunião do BASIC. Tá? Eu fui a última a chegar, a última ministra de chegar, todo mundo me esperando, o Xie, que é o ministro chinês, o Prakash, o ministro da Índia, minha querida Edna Maulé, que faleceu, que era ministra da África do Sul, todos os staffs pelo lado do comitê científico, nós entramos para discutir qual seria a posição do BASIC. Olha que interessante, uma consequência de Copenhague, as economias emergentes dialogando entre si para terem uma posição comum, para serem um fiel da balança ou um ponto de equilíbrio entre desenvolvidos, subdesenvolvidos ou países pobres, vulneráveis, etc. Mesmo para dar uma luz ao chamado G77 plus China, que é o grupo dos países em desenvolvimento. Para encurtar uma longa história, essa discussão foi uma discussão extremamente complexa e nós estávamos
com receio de que nós tivéssemos um terceiro, nós, o Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente, nós tivéssemos uma terceira reunião sem êxito dentro da agenda de clima. Seria desastroso. Né? Seria você estar tentando construir o protocolo de Kyoto desenvolvido de desembarcado e você ia ficar com a batata quente na mão. E eu me lembro que nós saímos dali e era na hora do almoço. E eu fui comer um sanduíche, um brown bag lunch, sentado num banco com o embaixador Figueiredo e com o embaixador André Corrêa do Lago, esperando, porque o Brasil entraria em plenário em seguida para fazer a fala introdutória, seria o meu discurso oficial. E aí, eu achando o meu discurso morninho, sabe aquele discurso politicamente correto? Morninho é uma expressão de português. Tá? E eu falei assim, isso não está bem. Mas aí o ministro Chieti ia pedindo uma bilateral conosco, a China pedindo uma bilateral conosco. E aí, nós fizemos uma bilateral com a China, porque a China queria afinar a viola conosco. E nós, na linguagem diplomática, quando terminou, saímos para o almoço, e eu, com o sanduíche, eu pensei, eu entendi direito o que o ministro falou, ou nós não entendemos? E pegamos o nosso discurso, o embaixador Corrêa do Lago, e escreveu o último parágrafo do meu discurso, que basicamente era o seguinte... eu entro em plenário, faço o discurso, basicamente o último parágrafo diz o seguinte, que o Brasil concorda, desde que todos os países estivessem a bordo, e desde que o regime climático, ou seja, a Convenção de Clima fosse preservada, o Brasil concordaria com o novo Acordo de Clima. Ali nasce a plataforma de Durban, ali dá o primeiro passo para o Acordo de Paris. Essa é uma história que mostra a liderança do Brasil, o conhecimento do Brasil, o respeito dos países pelo Brasil. E mais do que isso, o Brasil era um país que tinha condições de propor isso, não era a China, não era a Índia, não era os Estados Unidos, não era a Europa, era o país que, ao propor, juntava todo mundo. Quando eu termino a fala, a Cher, que era ministra das Relações Exteriores, olha para mim, leva um susto da África do Sul, pede uma reunião na hora, e a comissária europeia, a Connie, que era ministra do Meio Ambiente da Dinamarca, que onde teve o colapso de Coimbra, a Connie levanta, começa a bater palma, todo mundo começa a bater palma, ela me dá um beijo, sai da sala de reunião, e encontro o Emílio, meu professor, Emílio Lahovre, pesquisador do IPCC, ele fala, o que você fez? Eu falei, eu não sei, mas que a gente mudou o rumo da história, a gente mudou. Nós vamos construir uma solução aqui dentro. E todos os países se juntaram com o Brasil para que nós pudéssemos abrir o caminho que chega em Paris. Ou seja, eu estou dizendo essa pequena história porque o Brasil não foi top 5 em Paris de graça. O Brasil tem uma história que ele carrega, uma boa história que ele carrega, e que o ministro do Meio Ambiente, ao exercer o cargo, recebe esse legado. E o mínimo que ele pode fazer é engrandecer esse legado. É claro que eu sempre trabalhei com projetos internacionais, é claro que eu construí na minha gestão uma estratégia, que eu chamei de estratégia bilateral com ministérios-chave na Esplanada do Ministério, Itamaraty foi o primeiro deles. É claro que nós vivemos um momento espetacular de Brasil internacionalmente, com Rio +20, os SDGs, os ODS, a plataforma de 2030, eu sou do painel de alto nível, nós propusemos isso, eu fiz 2 painéis, que chama painel de alto nível, que é o cargo mais elevado, é a função mais elevada do secretário-geral da ONU. E não é a ministra, é a Isabela que é convidada, mas claro que é o Brasil que está sentado ali, é o Brasil que está falando para o mundo e construindo convergências com o mundo. O Brasil que nós temos hoje é um Brasil que não constrói convergências, ele constrói divergências, ele perde credibilidade. Então, a nossa responsabilidade não é só de implementar os atos, de fazer políticas públicas, de buscar recursos, estabelecer novos canais de cooperação internacional para você poder convergir como foi o Protocolo de Montreal, o bem-sucedido Protocolo de Montreal, assinado em 89, que eu tive o prazer de coordenar como analista ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente, a honra. Quando eu imaginava que a gente tinha que trocar gás, CFC, de refrigeração de bar e de restaurante, eu falava, isso é inexequível. E o Brasil foi um dos países com maior êxito na consecução dos objetivos do Protocolo de Montreal. Então, ou seja, o setor privado foi chamado, a central de trabalhadores, a qualificação, o dinheiro internacional, o apoio do PNUD, tudo isso foi sendo feito dentro daquilo que é um país em desenvolvimento, que tem assimetria, tem desigualdades, tem problemas, mas tem assertividade. Não deixou de ter, não. Tem a vontade de realizar, de fazer. Isso é que o ministro do Meio Ambiente recepciona, ele recepciona um legado.
ele recepciona também uma responsabilidade. Quando nós temos exercícios, isso é muito importante ser dito aqui, na cooperação internacional, algumas pessoas falam de soberania. A soberania é algo que determina a responsabilidade de uma sociedade e o governo que a representa. Não é uma ameaça. Soberania se exerce. Você não fica declarando, você exerce pela sua capacidade de ser responsável e de fazer entregas. Então, a agenda internacional mostra um Brasil exitoso, todos os problemas que nós temos, mas um Brasil que busca soluções, um Brasil que buscava soluções, um Brasil que não ficava perdido em narrativas. E, obviamente, desculpe a expressão, claro que tem interesses vários no mundo e aqui dentro. Claro que tem. Para isso a diplomacia, para isso a capacidade de negociação, para isso você ter capacidade de diálogo com todo mundo, para isso você ter capacidade de bloquear aquilo que não é bom para o Brasil. Ou construir soluções que passem a ser boas também para o Brasil. Esse é o exercício da responsabilidade, não é só a responsabilidade de delivery, de fazer, de cumprir, ou do compliance legal, ou da fiscalização. É uma responsabilidade, um papel político, e um papel geopolítico, e um papel geoeconômico de exercer a sua liderança, mais do que isso, num país que detém recursos ambientais, detém meio ambiente, mas detém uma sociedade incrível, detém uma cultura incrível, detém fronteiras pacíficas com seus vizinhos há mais de 100 anos, consolidadas, compartilhamos biomas, compartilhamos ideias, compartilhamos problemas, desigualdades, informalidade, mas não temos que nos esconder atrás disso. Quanto mais autêntico nós formos, mais credibilidade nós temos para construir soluções. Quanto mais nós fingirmos que o mundo não está nos vendo de uma maneira errada, o mundo não está nos vendo da maneira errada, o mundo está nos vendo como nós somos. Tá? Eu gosto sempre de dizer que o Brasil é aquele país, se você me permite uma brincadeira, aquele país que muitas vezes, se uma mulher fizer um striptease, como é que fala? Quando você tira a parte de cima, Lúcia, na praia... Topless. Topless. Faz um topless na praia, um bando de gente se aglomera e ainda fica fotografando. Agora, ela pode ir de tanga para a praia, que não tem problema nenhum. A gente tem que parar com essas coisas no Brasil, entendeu? As pessoas não falam mal do Brasil por causa que as pessoas querem falar mal do Brasil. As pessoas veem o que o Brasil está fazendo hoje. O Brasil hoje não é o Brasil que era até 2 anos atrás, pelo menos nas políticas ambientais, pelo menos nas políticas ambientais e cooperação internacional. Isso não lamentavelmente. Estamos vivendo, infelizmente, um outro momento, né? Boa tarde, Dalmar Conde. Se ainda não se manifestou, por favor. Boa tarde, ministra. Boa tarde, Reinaldo, Lúcia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ministra, é um prazer enorme recebê-la nessa nossa live. E aproveitando pegando o gancho da pergunta da Lúcia e da sua resposta, ministra, a senhora ficou 6 anos no Ministério do Meio Ambiente em 2 gestões, uma do presidente Lula e outra da ex-presidenta Dilma, né? E eu creio que talvez seja a pessoa que melhor conhece as estruturas do Ministério do Meio Ambiente hoje no Brasil, com uma capacidade de análise do que está sendo desconstruído e dos impactos que essa desconstrução tem na gestão cotidiana das questões ambientais no Brasil, em suas múltiplas dimensões. Porque, se nós formos olhar para um país continental como o Brasil, eu imagino a quantidade de temas e assuntos que iam parar na sua mesa cotidianamente, né? Ministra, a pergunta é: vai dar para reconstruir uma estrutura de gestão ambiental nesse país em um próximo governo? Bom, eu acho que a sua pergunta tem dois lados da moeda que devem ser abordados. A primeira coisa eu não sei se o verbo é reconstruir ou o que de fato deve ser reconstruído. Até porque nós temos mudança muito grande no mundo hoje, e que já vinha acontecendo antes da Covid, onde as questões ambientais passam a ocupar uma centralidade dos temas geopolíticos e dos temas geoeconômicos no mundo. O impacto da economia da inovação, a capacidade de você entender território, não só o físico como o virtual, as novas economias que derivam desse processo, desde
chamadas economias verdes, mas o que foi colocado em Davos agora sobre economia de stakeholders, o novo capitalismo, o capitalismo não mais de acionistas, mas o capitalismo dos stakeholders, dos grupos de interesse. Isso determina a gestão pública, que é o caso das estruturas formais, e um novo papel do Estado, do setor privado e da sociedade na construção de soluções. Nós estamos mudando estilos de vida, nós estamos mudando maneira de produzir, não só por causa de novos valores, mas por conta do tensionamento entre valores e interesses que estão colocados aí. Então, o Brasil, que é um país abundante em termos de recursos naturais e meio ambiente, é um país que precisa aprender a construir a partir da conservação e não a construir a partir da destruição. Nós já perdemos a Mata Atlântica. Tá? Perdemos, nós temos menos de 10% da Mata Atlântica aí e de fato, nós ocupamos o território brasileiro, mas com alto custo de devastação ambiental. Também, a lição a gente aprende, custa caro reconstruir. Tá aí a implementação do Código Florestal como um grande dever de casa do país para fazê-lo. Tá? E é importante fazê-lo. Não, absolutamente importante. Agora, nós temos uma lição que nós deveríamos ter aprendido com ela. Não estamos aprendendo. Nós continuamos no modelo de destruição. Tá? A destruição do Cerrado, a destruição da Amazônia, para depois achar... Para o crime, ainda por cima da Amazônia é mais grave, porque nós estamos perdendo a Amazônia para o crime, por uma atividade econômica ilegal, que não é uma atividade econômica. Então, mais de 40% das emissões do Brasil hoje estão associadas à ilegalidade das emissões de carbono. Essa complexidade, se eu posso dizer assim, na realidade, esse quadro que o Brasil tem, nos mostra que você tem desafios para a gestão pública ambiental no Brasil e a gestão da sustentabilidade. Não estou dizendo, uma coisa é você ter as funções típicas de Estado, como controle, monitoramento e fiscalização, tá? Isso ganha outros patamares de exigência, por exemplo, com a evolução tecnológica e com a demanda por transparência e controle social. Tá? Hoje, a sociedade quer interagir, quer entender como é que as coisas se conectam, isso é um lado da questão. Então, o Estado tem que estar preparado, o poder público tem que estar preparado para interagir e responder à sociedade e compartilhar e entender os seus problemas, e entender como encaminhar soluções e não mais ter visões só de curto prazo. O melhor exemplo nós estamos vivendo hoje, que não é na área ambiental, mas que é a história da crise provocada pelo Covid, e muitas pessoas que há pouco tempo defendiam o fim do SUS estão aí tomando a dimensão da importância de ter um sistema público no país, mesmo que desigual dentro do sistema. Então, esse foco, essa mudança de foco que as crises provocam, e não pode ser só de curto prazo, nós temos que entender isso no impacto da demanda da sociedade sobre a gestão do Estado e sobre a eficiência de gestão pública. Tá? E isso vai refletir, no meu entendimento, no chamado modelo de gestão ambiental pública no Brasil. Isso é um lado da questão. Então, eu acho que nós temos que reconstruir, colocando novos patamares e novos arranjos de governança com novos instrumentos de governabilidade, que é o papel do poder público do Estado, tá, em relação à sociedade, de corresponsabilidade, agora com o outro lado da história, com o setor privado e com a sociedade. A gente não pode achar que, pelo fato do Estado não fazer, o setor privado vai fazer responsável. Não, os modelos agora evoluem por uma corresponsabilidade, porque o foco deverá ser o cidadão. Aliás, o belo artigo do Martin Wolf, publicado no Financial Times semana passada e traduzido domingo na Folha de São Paulo, mostra esse conceito de como nós vamos evoluir para a cidadania. Por quê? Por causa dos estilos de vida, do acesso à informação, da possibilidade de você, na realidade, habitar em várias situações, da maneira como você vai conviver e vai viver. O que nós estamos fazendo aqui agora, motivado pelo Covid, talvez vá ser uma realidade, uma constante da nossa realidade. Nós estamos em casa. Como é que você quer que esses serviços cheguem a você e como é que isso tem uma relação de eficiência e de sustentabilidade com o meio ambiente? Então, quando você pensa na cadeia de chamada supply chains e nos serviços associados, como é que você quer controlar isso? Quando é que você quer fazer uma concessão pública, como aconteceu no desastre Mariana e aconteceu no desastre de Brumadinho, todo mundo querendo falar de quem é a responsabilidade. A concessão é da União.
tem uma responsabilidade embutida ali. A Constituição determina que para explorar o subsolo brasileiro, a União é o poder concedente. Não é por conta de uma licença ou de um erro, mas você tem um encadeamento de responsabilidades que o cidadão vira assim, quem é o culpado? Em última questão é isso que aparece. Ou como que eu posso agir para evitar que isso aconteça? Ou como que eu posso exigir que a gestão pública seja mais eficiente? A gestão ambiental não foge disso, Dal. Tá? Ela, na realidade, ela está presa a instrumentos muito bem alicerçados no passado, como o licenciamento ambiental, mas que precisam evoluir no tempo e precisam evoluir também no conceito de gestão pública, lato sensu, e no conceito de interação, de gestão privada de negócios, como, por exemplo, matriz de risco, como é que você precifica isso, como é que você calcula o risco do investidor, como você interage com fios desencapados. O Brasil precisa começar a encapar os fios e conectar para preparar-se para as novas narrativas políticas, econômicas, de inserção global. Portanto, a gestão ambiental terá que mudar. Ela já tinha que mudar, ela já vinha. Quando você acha que você implementa o Código Florestal só com os órgãos de meio ambiente, o cadastramento ambiental rural mostra isso. O próprio Código Florestal, que não é o meu código, não é o seu, né, mas é o Código do Consenso, ele teve que ter uma convergência de setores. A infraestrutura, vocês pegam esses Green Deals que estão colocados aí, a infraestrutura é carro-chefe. Nós teremos no Brasil um país com gap, com lacunas de infraestrutura e de logística. Você acha que você vai dar conta só pelo licenciamento ambiental, criando barreiras, vazando informações ou relatórios, ou expondo o analista ambiental com ameaça de crime ambiental, ou você judicializando tudo e um juiz de primeira instância diz um jeito... Ninguém aguenta mais isso. Entendeu? Então, você vai ter que mudar. Agora, o que eu discuto é o seguinte, o que está colocado hoje no Brasil não responde a nada disso. Destrói o passado, destrói minimamente a segurança que se tinha, está aí o apequenamento dos órgãos ambientais, tá? A incapacidade, e o mais louco disso tudo são as acusações que são feitas. Eu estou lá no Ministério do Meio Ambiente, eu comecei minha carreira em 84, doutor Paulo Nogueira Neto, na antiga SEMA, ele foi meu primeiro chefe, tá? E com muita honra. Eu tive grandes chefes na minha vida, o ministro Cúpero, pessoas incríveis, tá? E, na realidade, quando eu me lembro de quando a gente começou a estruturar o primeiro Ministério do Meio Ambiente no Brasil, que foi em 85, tá? Junto com a Nova República, nascia a Nova República. Você não faz meio ambiente sem democracia, sem participação social. Você não faz gestão pública eficiente sem participação da sociedade. Você não tem feedback de política só com o empresário. Você tem que entender como é que você vai gerar empregos, como é que você vai gerar desenvolvimento local, como é que você lida com os trade-offs, e você tem que entender também o que você vai perder, sabe, Dal? Tem coisas que a gente vai perder. As forças econômicas de curto prazo impõem isso. Então, eu acho que o que foi feito, o que está sendo feito no Brasil hoje é de uma perversidade política sem dimensões, porque não respeita o que foi feito no passado, tampouco tem uma visão crítica sobre o futuro. Não há capacidade instalada para lidar com isso, sobre gestão pública, as pessoas são de fora, não reconhecem os atores que lá estão, ou acabam vilanizando os atores que lá estão, não reconhecem... A extinção dos conselhos, de todos os conselhos... Uma tragédia, porque é isso que eu estava falando, não vê o papel da sociedade, da riqueza da interlocução, porque esses conselhos, não só o CONAMA, que é um conselho deliberativo, tá? Mas, por exemplo, a Comissão Nacional de Segurança Química, a CONASQ, é uma referência, trabalha com o pessoal da saúde, com o pessoal da indústria química. O Brasil é um país tão importante em indústria química, acho que é a 7ª do mundo. Agora que o Brasil está indo, o mundo está indo para a nova estratégia global de segurança química, nós perdemos um espaço tão precioso de convergência de políticas, de interlocução, de entender o papel do Estado, do setor privado, da sociedade, da saúde, da ciência. Isso foi impedido. Tá? Quem me contou isso foram os empresários. Eu não tenho tido contato com as pessoas do Ministério, até porque eu acho que não tem sentido ter. Tá? Mas, literalmente, os empresários em São Paulo estarrecidos do retrocesso de algo que foi implantado em 2000. E eu participei disso porque eu sou funcionária de carreira. Então, o Brasil abre mão de espaços importantes de diálogo, de construção, de convergência, de a capacidade robusta de análise de problemas, tá? E também daquilo que é importante na política, ouvir críticas.
quando você ouve críticas ou quando você é objeto de críticas, você tem que entender a dimensão dessas críticas. Pode, às vezes, até não serem relevantes, mas elas estão te pontuando limites, estão te dizendo, olha, presta atenção nisso. Então, eu tenho isso, experiência na minha própria pele. Quer dizer, você tem que saber ouvir. Quando você desmonta o sistema que tem salas ou esquemas ou ferramentas de saber ouvir a sociedade, com todas as suas contradições, isso é a riqueza da democracia, num país diverso e assimétrico feito o Brasil, você fecha, você apequena a sua gestão, você apequena o seu olhar político, você apequena as políticas públicas que você quer defender, você causa desvios que, na realidade, vão levar muito tempo para serem corrigidos, não sei se nem serão corrigidos, você terá lá o dano provocado por isso, e você terá que contar novas histórias baseadas no futuro. Não adianta querer contar novas histórias baseadas no passado. Entendeu? Nós estamos discutindo o futuro, nós não estamos discutindo o que nós somos, nós estamos discutindo o que nós queremos ser. Tá? E é isso que você perde quando você não respeita as instituições, a história das instituições, os acertos das instituições, os problemas das instituições. Você simplifica. Você dizer que a área ambiental não discute a questão urbana, meu Deus, a agenda ambiental surgiu com Cubatão. Antes de você discutir, a agenda verde era tratada pelos recursos naturais. Nós que somos da mesma geração, ou quase da mesma geração, nós sabemos o que foi emblemático, a briga, a disputa pela poluição em Cubatão. O que foi emblemático, a disputa por poluição do ar em São Paulo com a criação do PROCONVE, do deputado Fábio Feldman, tá? O Programa de Controle de Emissões Veiculares, que está aí até hoje. Então, pelo amor, o Programa de Substâncias Químicas, a questão de mercúrios brownfields, isso é tudo política urbana, entendeu? Então, a questão de controle do lixo, a questão de gestão de resíduos sólidos, que levou 21 anos um debate no Congresso Nacional para ter uma lei que minimamente retrate essa sensibilidade, mesmo com os problemas que a lei tem num país continental feito o Brasil, tão assimétrico, quando resolveu o problema de 300 municípios, você resolve 70% do volume de lixo, mas você tem mais 5.300 municípios, você precisa dar conta. Então, o que me revolta, o que me deixa indignada, não são as inverdades ditas, isso faz parte da política, mas é o apequenamento, é a escolha por caminhos medíocres, é a escolha por caminhos que não têm saída, é a escolha pelo desconhecimento, pela ignorância. Não estou dizendo que você não possa mudar, que você não possa fazer, o governo eleito tem a responsabilidade de fazer, de realizar, de entregar, porque ele tem compromissos com a sociedade que elegeu, e uma vez eleito, passa a ser presidente de todos os brasileiros. Então, ministra, tem que ouvir a sociedade. A senhora falou muito da questão de diálogo, e uma coisa que chamou muito a atenção, quer dizer, naquela fatídica reunião que o ministro atual falou de passar a boiada por cima da legislação, é que em dias posteriores, diversas entidades fizeram um abaixo-assinado em apoio ao Ricardo Salles, né, ao ministro. Algumas depois retiraram esse apoio e tal. Como é que a senhora vê isso? Por que essas entidades enxergavam isso como algo positivo? Quer dizer, é o contrário do diálogo, né? É passar por cima simplesmente. Elas no passado, elas não foram ouvidas. Como é que a senhora vê isso? Muitas foram ouvidas e foram derrotadas nas suas posições. Muitas não sabem construir as suas posições nos novos contextos. Muitas querem o status quo para poder preservar interesses e falsos direitos, achando que os direitos individuais sobrepõem os direitos coletivos, e muitos desconhecem a realidade ambiental, ouvem falar. Tá? Então, é muito fácil você criticar pelo superficial. A área ambiental ela é muito complexa. A área ambiental, uma vez, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu mandei fazer uma pesquisa ali no Largo da Carioca. Quem mora no Rio sabe o que eu estou falando. Todo mundo ali tinha uma opinião sobre o meio ambiente. É que nem futebol. Se você parar o brasileiro e perguntar na rua, ele fala do futebol. Eu sou horrível para isso, mas sou capaz de falar. No Largo da Carioca, todo mundo tinha uma percepção sobre o meio ambiente. Ou era a água que faltava, ou era a praia que estava suja, ou era o final de semana na cachoeira no Parque da Tijuca, entendeu? Ou era a poluição provocada por esgoto, a poluição provocada por ar, de todos os perfis. Veja só como é que a percepção, como é que esse é um assunto que está no imaginário coletivo.
Tá? As pessoas conseguem, no Rio de Janeiro, por exemplo, voltando mesmo em São Paulo, ficar indignadas, e devem ficar indignadas com o desmatamento da Amazônia, mas não tem a mesma força de expressão política com o desmatamento provocado pelas milícias na Zona Oeste, ou na invasão dos domínios do Parque Nacional de Tijuca, e se surpreendem com o tamanho da Rocinha, ou do Vidigal, ou do que está acontecendo em Rio das Pedras. A mesma coisa aí em Guarapiranga, a invasão de mananciais, e a disputa recente com a história da Jureia, enfim. As pessoas devem fazer as conexões de causa e efeito, sabe, Reinaldo? Então, no fundo, você tem eu aposto que as pessoas têm intenções, mas tem um profundo desconhecimento. Quando você se senta para conversar e começa a mostrar onde tem os exageros e onde tem os possíveis pontos de convergência, se você tiver uma lista de 10, eu ouso te dizer, pela minha experiência, que você consegue ganhar 7 pontos de convergência, um fica polarizado para um lado, o outro fica polarizado para o outro, e o 10º, você acredita em Deus. Esse não vai ter solução, entendeu? Porque o tensionamento é tão grande que ele é disruptivo. Então, mas faz parte. Se você consegue fazer acordo em 50%, em 60%, você consegue caminhar, você consegue amadurecer isso. Quando, na realidade, o Brasil tem problemas ambientais que se acumulam historicamente, ou como a questão da regularização fundiária. A regularização fundiária no Brasil é um problema histórico, das capitanias hereditárias. Não é um problema de agora. Se você for fazer levantamento dominial cartorial em várias unidades de conservação da Mata Atlântica, você vai ver problemas de dominalidade que remontam à época do Império. Tá? E isso é real, para isso existem pessoas especializadas, para isso as pessoas que fazem trabalhos históricos. Quando a gente foi fazer o levantamento lá do Jardim Botânico, entendeu? Dar o limite do impacto do Jardim Botânico, nós tivemos que ir a Dom João, entendeu? Os meus técnicos se mergulharam para entender toda a mudança do uso do solo no Rio de Janeiro, desde quando Dom João criou o Jardim Botânico. Então, isso não é de fácil contribuição, de compreensão e de fácil trabalho, de entrega, no sentido de resultado, e você vai ter zona de sombra. E é isso que eu falo na reunião, na entrevista minha na Folha de São Paulo, eu falei, olha, tem que hora que você não faz omelete sem quebrar ovos. Aí você tem que pactuar com a sociedade o que você vai quebrar ovos. Entendeu? As zonas de sombra, eu tenho que fazer um pacto com alguém. Então, se eu tiver uma escolha entre agricultura familiar e a grande proprietário, como é que essa escolha vai acontecer? Entendeu? De terra. Então, agora, eu não posso fazer um pacto entre agricultor familiar e grileiro. Agora, eu posso tentar entender a situação entre a grilagem e quem tem a posse da terra, um poceiro, que foi lá colocado por políticas públicas que não concluíram o seu processo. Então, se você não descortinar isso, se você não abrir isso, tá? Os modelos de gestão pública são insuficientes, os órgãos de controle intervêm, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, juiz de primeira, segunda, todas as instâncias, começa uma barra, e ninguém tem razão, e todos têm direito. É uma esquizofrenia, onde ninguém tem razão e todos têm direito. Aí vem um autoritário e diz, vai ser do jeito que eu quero. Não é. Então, por isso é que a área ambiental tem coisas complexas, precisa ser discutido, precisa entender que você não muda da noite para o dia, que você tem que corrigir erros históricos, e quando você, às vezes, corrige erros históricos, você perde coisas. Tá? Você perde, não tem jeito, porque como é que você vai remover toda a favela da Rocinha? Tá bom, eu topo, Lúcia. Agora, me diga, onde eu ponho aquela população? Entendeu? Então, são discussões importantes que o Brasil tem que ter quando você interage com a questão dos direitos sociais, os direitos fundiários, os direitos políticos dos brasileiros. E entender como é que você vai também colocar esses direitos num contexto de qualidade de vida, onde meio ambiente é essencial. Então, proteger o meio ambiente não é ir contra as pessoas. Proteger o meio ambiente é ser a favor de como as pessoas vão viver melhor. E é isso que você precisa desconstruir, que está colocado hoje de uma maneira muito equivocada, como se nós fôssemos vilões, como se nós fôssemos contrários a um Brasil que se desenvolva de maneira mais justa e mais exclusiva. É exatamente o oposto. Lúcia? Eu acho que é uma falta de consciência ambiental mesmo, não só dos nossos governantes atuais,
mas da população de modo geral, como revelou a pesquisa, que o que é meio ambiente? Meio ambiente é transversal, todos nós sabemos, nós somos parte do meio ambiente. Eu acho que a educação ambiental é fundamental, nós teríamos que ter um método de aplicar a educação ambiental desde pequenininho, desde o jardim de infância. E não só isso, a informação ambiental mesmo, as mídias ambientais, nós agora estamos juntos aí nisso para ver se a gente fortalece essa informação ambiental para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a uma sensação de eu sou realmente parte, eu sou da espécie humana, eu sou único e faço parte, como os países fazem parte, né? As conferências de parte, cada parte é um país. Agora nós teremos até em 2021 mais uma conferência de biodiversidade, não? Sim, teremos diversidade de clima, enfim. Mas a sua colocação... E nós somos, a nossa biodiversidade é a nossa maior riqueza. Né? Como que as pessoas ficam sem saber disso, né? Sem poder ter noção e prática? Eu acho que, na realidade, a gente precisa traduzir esse discurso ambiental, essa atitude ambiental, para o dia a dia das pessoas, para que as pessoas saibam como é que elas fazem parte disso. Infelizmente, as pessoas, parte da população brasileira interage com o meio ambiente pelo lado negativo. Por exemplo, quem não tem acesso a esgoto, a saneamento básico. Tá? Então, o seu retrato é um retrato, o retrato que você tem é da degradação. Por exemplo, as pessoas que têm que pegar um transporte e andar durante 4 horas para ir a uma praia, quando tem uma praia em frente poluída, como na Baía de Guanabara. Tá? Então, você excluiu as pessoas do direito de ter um meio ambiente sadio. Então, essas pessoas juntam isso com uma desilusão, porque eles são excluídos, gente. Não é só a desigualdade, é a informalidade. A gente tem que entender, aliás, essa crise do Covid está revelando, deixando evidente para todo mundo como é que isso acontece. Né? Não é que não estivesse aí, mas tem gente, eu não sei, Dalton, se você se surpreende, mas eu me surpreendo com gente que se assusta. Eu, como tenho o privilégio de conhecer o Brasil inteiro, tá, por dentro, não só pelas capitais andar mesmo, e desde criança, então, na realidade, você tem que entender como é que o Brasil percebe os temas ambientais. Não é como nós, dos temas ambientais, percebemos o Brasil, ou somente nós. Isso é uma questão de lentes, se a gente pode usar essa expressão, e posso dar 2 exemplos muito simples. Se você pegar o uso de recursos naturais, o Brasil é um país abundante de recursos naturais, né? Eu cresci achando que não ia ter nem terremoto, nem furacão aqui. Mas, enfim, não, que o Brasil é incrível, não sei o quê, não sei o quê. Mas olha só, se você pegar o que o Brasil explora de recursos naturais, tá, e que poderia ser feito de maneira muito mais eficiente, com a discussão de economia circular hoje, circularidade, você estaria gerando emprego, você estaria protegendo mais o meio ambiente, você estaria trazendo inovação tecnológica e você estaria discutindo meio ambiente aplicável a setores estruturantes da economia com lógicas em que a pessoa que produz, que trabalha, se sente parte da solução. Parte do nosso discurso ambiental coloca essas pessoas como parte dos problemas e não necessariamente como parte da solução. Isso é um lado, tá? Isso é importante. Se você pegar o consumo de recursos naturais, o que a China consumiu de cimento entre 2011 e 2013, cimento, foi tudo que os Estados Unidos consumiram durante o século XX. Tem uma dimensão... Isso está no meu painel, o painel que eu co-presido na ONU, é o painel junto com o IRP, o International Resource Panel, junto com o IPCC e junto com o IPBES, que é o painel da biodiversidade. São os 3 painéis científicos da ONU. Vocês leram que nós lançamos um relatório chamado Global Resource Outlook, que é o Big Picture dos últimos 50 anos de uso de recursos naturais no mundo, e isso foi lançado na ONU, e depois nós fizemos o trabalho para o G7, e específico para o G20, que eu lancei no final do ano passado em Tóquio, eu mesmo fui lá apresentar. Se você comparar o Brasil, comparar dentro da economia do G20, vocês vão ver os números do Brasil. Então, você vai ver o impacto de recurso natural, por exemplo, em mudança do clima. 56% das emissões de carbono no mundo estão associadas à ineficiência de uso de recurso natural. O Brasil é parte disso. Estou falando pelo lado formal, não estou falando pelo lado ilegal do desmatamento, não. Tá? Estou falando sobre atividades econômicas formais. 90% da perda da biodiversidade do planeta, 90%, estão associados
exatamente ao uso ineficiente de recursos naturais. Isso é uma pauta que vai desde o extract, da extração, do processamento, do remanufacturing, até a reciclagem. A gente só olha a parte final. Há uma cadeia de negócios que se chama circularidade. E é isso que está nos Green Deals, é isso que está colocado aí. Então, de fato, a gente precisa de novos olhares que propiciem as pessoas capturarem a dimensão ambiental no seu dia a dia. As novas gerações estão percebendo isso. As novas gerações já falam de novos hábitos de consumo, de novos estilos de vida, nova maneira de comer, nova maneira de produzir. Então, por quê? Porque eles estão entrando no mundo, na fase produtiva deles, num mundo que está em transformação, e num mundo onde isso vai ser regra, ou já começa a ser realidade. Essas reações de fundos de investimento, de fechar mercado para o Brasil, eu acho muito interessante. As pessoas ironizaram, várias dessas pessoas que vocês estavam falando aí, que são contra o meio ambiente, ironizaram o papel da Greta. A Greta é um fenômeno de linguagem, de expressão política da sua geração. Mas a Greta traz os pais da Greta. A geração pais da Greta tem 35 anos. Tem um movimento político, Parents of the Future. E são esses pais que bloquearam o acordo do Mercosul na Áustria, que estão fazendo boicote aos produtos brasileiros. Então, você não vê me simplificar ou chamar a garota de pirralha, que, além do mais, é uma falta de educação sem precedentes. O Brasil nunca foi um país deseducado politicamente. Nós nunca fomos mal educados politicamente do ponto de vista internacional, mesmo sendo um país em desenvolvimento. Nós sempre tivemos uma sofisticação de delicadeza, que é característica do nosso povo. A gente é capaz de ficar na praia tentando falar mandarim, né? Eu assisti isso em Copacabana, um ambulante tentando atender um casal em lua de mel chinês que só falava mandarim, e o cara conseguiu vender caipirinha e ficar amigo e cuidar deles. Eu não sei que língua que eles falaram, mas ele conseguiu. Eu assistindo aqui, eu falei, gente, eu não estou assistindo isso. É essa delicadeza, essa generosidade do Brasil que está se apagando. Então, quando você quer tratar de meio ambiente, eu acho que aí tem um erro nosso. Um erro nosso não, ou uma necessidade nós amadurecemos, nós que estamos da chamada Constituição Política Ambiental. Nós temos que traduzir isso para o dia a dia das pessoas. Nós temos que permitir que as pessoas usem a questão ambiental como usam a cultura, como entendem aquilo que é seu, mesmo que não seja dentro de todo o rigor científico, mesmo que não seja dentro de todo o rigor institucional e legal. Mas se não for parte não consegue viver disso. Nós colocamos muitas vezes a parte, não parte de. Então, só para fechar, não é só educação ambiental. Eu sou uma pessoa que fui educada em parte da minha vida em escola pública. Eu tenho 58 anos. Todos esses conceitos de uso de água, de não desperdiçar energia, etc., eu aprendia com a minha mãe e falava assim, olha, eu não sou sócia da Light, né? Mas dentro da escola eu tinha esse tipo de educação. É, antes de tudo, um comportamento de civilidade. É, antes de tudo, um comportamento de bom senso. É um comportamento que você não desperdiça, onde o seu impacto não pode transcender o do vizinho, onde o coletivo tem preponderância sobre o individual. O que nós estamos vendo na crise do Covid é o oposto, pessoas que acham que estão donas de tudo, onde a cidadania é um conceito modulador de comportamento. E é isso que nós precisamos entender. Não adianta chamar de cidadania ambiental, tem que ser cidadania, onde a questão ambiental está lá dentro. Ministra, dentro desse seu raciocínio, eu sempre digo que a gente tem que olhar para as coisas com alguma perspectiva histórica. O momento é sempre uma coisa com muitas emoções, com muitas coisas em jogo. Então, quando a gente olha numa perspectiva histórica, a gente consegue ter um distanciamento crítico. Houve momentos no passado recente do Brasil, aí 30, 40 anos atrás, quando eu era mais jovem, estava na faculdade, né, no movimento estudantil, que a gente olhava e falava, nossa, o horizonte é negro. Verdade. Né? O horizonte é negro, só se vê raios e trovoadas. Quando a gente vem para o momento de hoje, a gente também olha e vê, nossa, mas o horizonte é nebuloso, ele não te dá perspectiva. Não dá perspectiva em saúde, em economia, em meio ambiente, ou seja, as perspectivas de futuro estão tenebrosas. No entanto, a gente sabe que o tempo é inexorável, né? O tempo vai trabalhando. Isso. Então,
dentro da sua alma e de toda a sua cultura e conhecimento, brota uma semente de esperança? Eu sou uma pessoa, por definição, pragmática e otimista. Sempre fui. E se eu não tivesse esperança, eu talvez não tivesse conseguido superar tantas coisas que eu tive que superar no Ministério, Dal. E você acompanhou isso muito de perto, né? E não só como ministra, né? Eu fui secretária executiva do ministro Mink durante 2 anos. Né? Eu sou funcionária de carreira, eu estou lá há 35 anos, eu fiquei lá há 34, quase 35 anos. E eu vi isso em vários momentos, né? Mas eu acho que tudo tem que ser tratado com pragmatismo. Nós temos que entender, num país com tantas demandas, como você ser parte do conjunto de soluções. E aí é muito simbólico 2 agendas que são clássicas da área ambiental, que são bem ilustrativas disso que você está falando. A primeira é o próprio enfrentamento ao desmatamento. É um belo exemplo. O Brasil, desde 88, a primeira pressão internacional sobre o Brasil, sobre a questão do desmatamento, o Dal, certamente, não sei se o Reinaldo vai se lembrar disso, a Lúcia, certamente. Em 88 saiu uma capa da Time, governo Sarney, aprovação da Constituinte brasileira, uma capa da Time que queimava a Amazônia. 88 é o ano da morte do Chico Mendes, né? E uma grande pressão internacional para que o Brasil desse conta daquilo que estava acontecendo. A primeira reação do governo foi uma reação negativa, de rejeitar e de negar. Tá? Logo depois entenderam que isso não era por aí e instituíram um grupo sob a coordenação, a chefia do general Baima Deni. Tá? E esse programa chamava-se Programa Nossa Natureza. Ok? E o Programa Nossa Natureza deu como origem o IBAMA. O Programa Nossa Natureza mudou toda a gestão ambiental federal no Brasil. O Programa Nacional Nossa Natureza propôs e aprovou a Lei 7.802, que é a lei de agrotóxicos, que hoje chamam de defensivos. Em 88 mudou, a lei de 89, passou a ser agrotóxico. O que a Europa pratica em várias coisas hoje, o Brasil pratica há 30 anos. Fruto dessa combinação. Além disso, o presidente Sarney foi convencido, e importante, se dirigiu às Nações Unidas e solicitou recepcionar e hospedar Rio 92. Como consequência disso, o Brasil fez o maior programa, o primeiro grande programa ambiental de doação para as florestas, para a Amazônia, que foi o PPG-7. Antes, o Brasil estava negociando, e assim o fez, começou em 86 e concluiu em 89, implantação em 90, o Programa Nacional de Meio Ambiente com o Banco Mundial, primeiro contrato de empréstimo internacional do Brasil para meio ambiente. É esse PNMA que faz a reserva da biosfera da Mata Atlântica. Você veja como é que as coisas... Você, na realidade, precisa saber começar. Você precisa ir e vai... Você mudou uma postura e é no chamado Programa Nossa Natureza que nasce o PEAL, o Programa Emergencial da Amazônia Legal. O PEAL é o avô do PPCDAM, para quem não conhece. Tá? E eu estava no começo da minha carreira. Eu fazia isso, eu trabalhei no Departamento de Fiscalização do IBAMA. E eu me lembro que eu recebia os telexes, era telex, tá? Quem está ouvindo talvez nem conheça, tá? Mas era o nosso WhatsApp da época, vai dizer isso. Mas eu recebia na máquina de telex, a gente ficava com a equipe consolidando os dados, e eu me lembro de eu sair correndo para a presidência do IBAMA, a diretoria ficava de um lado, cruzava ali a ponte, que todo mundo sabe, a ponte do IBAMA, que a gente chama Ponte do Rio que Cai, não é Rio Quai, não, no Rio que Cai, uma brincadeira, e o presidente do IBAMA, o jornalista Fernando César Mesquita, entrava ao vivo no Jornal Nacional. Há 30 anos, a sociedade brasileira quer saber do desmatamento da Amazônia. E há 30 anos, nós temos esforços de todos os governos para enfrentar o desmatamento da Amazônia. Eu vou fazer uma coisa aqui, uma coisa que eu acho que é justa que eu faça. Na minha gestão, que pega o final do governo Lula, embora eu tenha trabalhado 2 anos com o ministro Mink, mas eu como ministra, e a gestão do presidente Dilma, se você comparar os períodos de governos, compare, eu tenho isso pronto, eu posso mandar para vocês. Tá? Foi feito um pesquisador em Cambridge e mandou isso arrumado, é muito legal, o meu pessoal fez... Você compara, quem é que tem as menores taxas de desmatamento por períodos de governo? É a presidente Dilma. A menor média histórica, não é só a menor taxa de desmatamento, é a menor média. Você olha os governos,
Tá? O governo Fernando Henrique teve um pico de 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Chegou a 13 com menor taxa. Os esforços são... O governo Fernando Henrique, vou falar de um governo que é um governo, supostamente, da oposição ao governo que eu trabalhei como ministro. Porque o presidente, com quem eu me dou muito bem, ele me dou bem com todos os ex-presidentes. Tá? Na realidade, ele fez o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA. É criado em 2002 na gestão do ministro Zé Carlos Carvalho, que depois o presidente Lula e a ministra Marina fazem o primeiro tranche de criação de conservação robusta, e eu reformulo todo o programa na segunda fase, na terceira fase, e estabelecemos a meta de 60 milhões de hectares, e vamos lá e consolidamos o fundo de áreas protegidas, que hoje tem 250 milhões de dólares depositados. Então, o que eu estou dizendo? Você, para contar o enfrentamento do desmatamento, para lidar com o desmatamento, você precisa de uma trajetória. E você amadurece as instituições, o INPE, nós fizemos... olha só, em 91, uma história deliciosa, que ninguém sabe. O Brasil não tinha nenhum domínio sobre o combate a incêndios florestais ou queimadas. O Brasil tinha bombeiro capacitado, vamos chamar assim, nas cidades. Eu vou aos Estados Unidos, junto com o professor Setzer, do INPE, para fazer um acordo com os americanos, com o Serviço Florestal Americano e com a NASA, para o Brasil, no memorando de entendimento, formar a capacidade de combater incêndios florestais, monitorar e combater queimadas e incêndios florestais. Nasce ali a implementação do pré-fogo. Se de um lado o INPE se qualifica, do outro lado nós começamos a formar o corpo de bombeiros militares, até chegarmos hoje nas brigadas do pré-fogo, que até os indígenas são qualificados e ajudam a combater as queimadas. Então, veja a evolução do que você, poder público colocando dinheiro, é o suficiente? Nunca é o suficiente no país continental feito o Brasil. Mas, com todos os problemas, o Brasil saiu de 29 mil quilômetros quadrados, no governo Lula de 27 mil quilômetros quadrados, para 4.700 de desmatamento. Então, não ajuda o argumento de que o que estava no passado não existia, que era tudo eficiente, que eu já encontrei tudo desmontado. Ah, meu filho, se eu vivesse na Noruega, tá? Com todo o dinheiro da Noruega, com toda a qualidade de vida da Noruega, com tudo resolvido de problema social da Noruega, eu posso lhe assegurar que o desmatamento zero na Amazônia já tinha acontecido há 20 anos atrás. Então, não é esse o foco. Não é essa a discussão. A discussão é como nós podemos enfrentar, como nós podemos banir o crime, e o desmatamento é um belo exemplo disso, como também o outro lado da moeda é a discussão do próprio Código Florestal. Nós tínhamos uma lei que foi feita na década de 60 e que depois mudou, foi mudando. Tá? Reserva legal era um conceito de reserva legal para reserva de biomassa energética. O Brasil era fortemente dependente na sua matriz energética de biomassa, e isso muda no tempo e vira uma reserva estratégica de biodiversidade. Veja a evolução dos conceitos da importância. Quando nós fomos para a disputa do Código Florestal, que aconteceu no Congresso, poderia ter sido resolvido no Executivo, não se resolveu. Quando eu assumi como ministro, a discussão já foi para o Congresso. Muito bem. Quando você vai para dentro do Congresso, você tem, então, todas as forças democráticas desse país. Olha o que eu estou enfatizando. Certas ou erradas em relação ao conceito ambiental, estão lá representando a sociedade brasileira. Começa uma disputa sem precedentes. A partir de quê? De uma medida provisória que foi editada em 2001, tá? Que foi reeditada mais de 60 vezes, e que nunca foi aprovada em lei, que, junto com a resolução econômica, causou toda uma discussão de implementação do Código Florestal e de contradição com a agricultura brasileira, ameaçando colocar essas pessoas todas na ilegalidade, ou colocando essas pessoas na ilegalidade. Esse era o quadro político, eu não estou dizendo aqui quem está certo, quem está errado. Você tem que olhar o quadro político, você tem que entender como é que essas forças estão se organizando. Então, começa um debate no Código Florestal, a partir de um relatório do deputado Aldo Rebelo, do ex-deputado Aldo Rebelo, que literalmente rifava o Código Florestal, ou pelo menos ameaçava os alicerces do Código Florestal que nós defendíamos. Um código que jamais tinha sido implementado. A detalhe, hein? A taxa de implementação ou de implantação do código anterior não tinha 10% das propriedades no Brasil com regularização. Tá? Muito bem, vamos para o debate. O debate no Congresso é um debate de todos. Não é só do governo. Não é do Ministério do Meio Ambiente, é de todos. E você tem que disputar. Naquela época, se vocês se lembrarem, a presidente Dilma tinha mais de 80% de aprovação popular. Ela teve a primeira derrota na Câmara dos Deputados. 400 votos contrários a favor do relatório do Aldo Rebelo, com vários tumultos. Vamos para o Senado, mudamos
a história no Senado. Ganhamos no Senado com o senador Jorge Viana, com o senador Luiz Henrique, devemos ao senador Luiz Henrique os manguezais como área de preservação permanente nesse país. Eu faço questão de dizer isso. Tá? Um homem que era ulicista, um homem que foi corretíssimo no seu debate político, absolutamente correto, como foi meu querido amigo Jorge Viana. Vencemos, volta para a Câmara, sofremos uma derrota. Qual era o meu trabalho? Eu tive que convencer a presidente Dilma, que já estava convencida, porque a presidente Dilma foi aquela que, uma vez procurada pelos ministros, quando eu fui procurada pelos ex-ministros de meio ambiente, que queriam entregar uma carta, um manifesto para a presidente, eu abri uma audiência com a presidente e todos tiveram a oportunidade de discutir com ela as suas visões. O que o ministro Ricardo Salles não fez conosco, nem o presidente, na manifestação dos ministros em maio do ano passado, como nós sinalizamos que estava tendo problema e que nós estávamos buscando diálogo. Recebemos uma carta desaforada, aliás, como hoje os ministros da Economia e do ex-presidente do Banco Central manifestaram-se por intermédio de uma carta e receberam agora uma posição do governo como se estivesse declarando guerra. Então, não há busca de diálogos. Terminando o raciocínio, vamos para a disputa política. A presidente, então, edita uma medida provisória. Edita uma medida provisória que sumariza, tá, as coisas que foram debatidas no Congresso e dá uma pegada, a famosa escadinha, para os agricultores familiares, para o social. Por quê? Porque até 2 módulos fiscais, e de 2 a 4, você não tinha solução. Fora, uma coisa é a Amazônia, outra coisa é fora da Amazônia. E você tem que entender, eu andei por esse país, eu e o Luiz Gonzaga, entendeu? Eu fui andando por esse país, entendendo, fui comer em assentamento, fui sentar com o agricultor familiar no sul, fui entender a realidade dos sumicultores, fui entender o produtor de café, né, em Minas, como é que era a realidade do país. Um país que não tem dinheiro para gastar com tudo. Então você tinha que achar um ponto de convergência. Fizemos o cadastro ambiental rural, que ninguém acreditava. Essas instituições que hoje o ministro do Meio Ambiente desqualifica foram instituições ambientais que me ajudaram a fazer o cadastro ambiental rural. E com o capital político acumulado, eu convenci os agricultores desse país, a agricultura desse país, tá, de fazer um trabalho que já foi chamado por alguns críticos de trabalho escravo, uma vergonha, um trabalho político excepcional, voluntário, a partir do que nós oferecemos, que foi fazer o cadastro ambiental rural, e tem mais de 5,5 milhões de propriedades mapeadas, que agora vão passar pelos ajustes, e um instrumento de planejamento da agricultura brasileira, não só da restauração ambiental e da regulação fundiária, ímpar desse país. Isso é o conjunto de uma obra. Veja como é que as coisas vão ramificando, como é que você vai conectando. E hoje, críticos do passado, ponto código, porque é um absurdo, não é o meu código. Talvez eu tivesse mexido no código. Mas o debate político, a democracia determinou, e eu tive que construir saídas com todos aqueles que apoiaram. E eu quero dizer, eu recebi todos os críticos foram ao meu gabinete falar comigo e com os relatores. Eu sentei os 2 relatores do Senado. Todos ofereceram suas posições dentro da democracia. O que foi possível aprovar, ganhar, o que foi possível convergir, o que foi possível perder. Eu perdi coisas. Eu sei que eu perdi coisas, mas eu tive que preservar. Hoje, se eu não tivesse convencido a presidente Dilma, e ela não tivesse convencido, porque ela trabalhou duramente, foram 10 dias, 12 dias diariamente de discussão sobre o Código Florestal com ela. Tudo, ela ligava para todo mundo para saber, os agricultores, a realidade da batata, da várzea, do arroz de várzea no Rio Grande do Sul, tudo checado, rechecado. Ela tomou a decisão de fazer uma medida provisória. Vocês têm alguma dúvida que, se nós tivéssemos o código que tinha sido aprovado na Câmara, o que nós tínhamos perdido na área ambiental? Muito mais coisa. Então, na realidade, construir convergências, credibilidade política, necessita visão, coragem, parceria, muita solidariedade, muito entendimento da realidade e ser pragmático. Por isso que eu falo que tem que ser otimista, mas tem que ser pragmático, entender o que é viável. E quem foi, no último momento, votar conosco na área ambiental não tem 20 parlamentares, gente. Essa é a realidade política do Congresso. Me desculpe, a Frente Parlamentar Ambientalista, na época que eu fui atrás, eram 200, sei lá quantos deputados, 70, eu falei, opa, vamos lá, 90% eram da agricultura. Eu fui direto para a bancada da Comissão de Agricultura conversar com eles. Sabe onde é que foi a aliança? Com a agricultura familiar, com o movimento da agricultura familiar, com a Igreja Católica. Está lá, se vocês pegarem historicamente, a minha foto no Congresso, lançando a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Eles vieram conosco e eles colocaram voto.
Eles, junto com as pessoas que criaram convergência dentro do agronegócio, junto com ruralistas que tiveram bom senso de entender que tem um caminho que nós pudéssemos andar juntos. Tá? Os que perderam, muita gente que perdeu, infelizmente está hoje apoiando o governo, e infelizmente hoje faz esse discurso de retrocesso. A agricultura brasileira não tem que me contar os últimos 40 anos da sua história, até porque o que está preservado e que nós identificamos pelo CAR, em propriedades particulares, não foi um objetivo da agricultura brasileira. Aconteceu. É que nem matriz energética brasileira. É boa, mas não foi pensado pelo clima. Foi por outras circunstâncias. O que a gente tem que saber é o seguinte: como é que nós vamos contar os próximos 40 anos da agricultura brasileira? É isso que interessa. Como é que a agricultura brasileira terá que ser, como ela é importante para a segurança alimentar do mundo, terá que ser sustentável? Como é que ela entrega isso no Brasil? Esse é o compromisso que tem que ser contado, que o mundo e o Brasil precisam saber. Eu quero uma agricultura sustentável, campeã, com segurança alimentar, com segurança, com sustentabilidade, com food safety, tudo eu quero, mas eu quero um meio ambiente parte disso. Agora, você quer convencer que o Brasil está fazendo isso e aprova agrotóxicos que mata os polinizadores, as abelhas, e acaba com os serviços ambientais, há limites para contradições. Há limites absolutos para contradições. Então, é isso que tem que ser evitado na política. Eu aprendi, sabe, Reinaldo, só para terminar, duramente, que é muito difícil você ouvir todo mundo, mas você tem que ouvir todo mundo. Tá? E é muito difícil atender todo mundo. Você não vai... Mas você não pode fechar aqueles que você atende de um jeito, mas você não pode fechar as portas para quem você não atende. Você tem que possibilitar a esperança dessas pessoas agirem no futuro. Você tem que ter caminhos que permitam, quando o assunto amadurece, que você possa avançar naquilo que está colocado ali. Eu não posso colocar uma agenda de serviços ambientais disputando recursos públicos com educação, saúde e segurança. Eu não posso, eu tenho que achar outros caminhos. E é isso que é construir políticas públicas. Então, eu acho muito engraçado que depois que eu deixei o Ministério, muitos críticos querem a implementação do Código Florestal. Muitos críticos aplaudem o Cadastro Ambiental Rural. E eu fico olhando assim e falei, poxa, podia ter me ajudado antes. Me ajudaram com as críticas. Tá? As críticas foram importantes. Tá? E eu fico feliz que possam estar hoje querendo a implementação, e oxalá que todos nós possamos implementar o código, possamos implementar as coisas do código, possamos ter uma agenda ambiciosa de clima. O Brasil pode fazer tudo isso equacionando o seu desenvolvimento e sem criar constrangimentos. Pelo contrário, nós temos saídas com oportunidades, nós não temos limitações nem riscos, nós temos alternativas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter de uma mensagem de esperança. O Brasil é um país com alternativas. O Brasil tem que querer querendo. É isso que está faltando. Deixa eu só acender a luz, está ficando escuro aqui. Com certeza, mas eu vou só... Lúcia, a gente já está indo mais para o nosso encerramento. Se você quiser fazer um último comentário, uma colocação, por favor. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com a ministra Isabela, que entende tanto de tantos assuntos, principalmente ligados à área ambiental, que não é desligada da economia e do social, né? Na minha visão, é a base de tudo, é o mais importante. Então, eu quero agradecer muito, porque é uma oportunidade rara. Agradecer a você, Dal, por ter me convidado para fazer essa parceria, a você, Reinaldo, a toda a equipe. E, gente, vamos em frente. E gostei muito dessa live, vamos fazer mais. Que bom, vamos sim. A gente tem que fazer pelo menos uma vez por semana. Imagina. Eu quero muito agradecer essa oportunidade. Se você me permite, eu gostaria de falar uma única coisa. Não desistam do Brasil. Tá? É hora de nós nos unirmos. As dificuldades são circunstanciais. Tudo passa. Tá? Realmente tudo passa. Mas a gente não precisa da distância do tempo para reconhecer o que tem que ser feito ou o que foi bem feito. Tá? Nós temos que ter a coragem, sim, como sociedade, com o setor privado, com a ciência, com a interlocução com os governos estaduais, o que seja, de construirmos, sim, esses novos caminhos. Tá? Se o governo não quer uma interlocução de curto prazo, ou está em fundamentos que a gente sabe que não são execuíveis, isso não vai perdurar. Nós temos que ter capacidade de dialogar e temos capacidade de construir. Então, o que eu posso dizer é fazer uma homenagem aqui ao Sirkis, que nos deixou, que a gente não pode desistir do Brasil.
né, que a gente tem que pensar nesse descarbonário, que era um homem que, na realidade, lutou muito na agenda de clima, em Paris, enfim, em tudo, quando a gente conseguiu viabilizar o carbono social que ele tanto queria. Mas, mais do que isso, é exatamente essa geração de Sirkis, de Mink, de Gabeira, de Betinho, geração essa que nos influenciou tanto. Eu fui muito influenciada por eles, dos ecolibertários, como o Mink fala, mas que mostra que o Brasil tem um futuro não distante. O futuro do Brasil está no presente. Nós temos que transformar esse presente. Nós temos que, na realidade, lutarmos com a transformação, não desistam disso, se querem a polarização, não caiam nessa armadilha. Eu experimentei isso, eu nunca fechei as portas para ninguém, todo mundo teve acesso aos recursos do Ministério, internacionalmente, o Brasil, não ganhei os prêmios que eu ganhei à toa, enfim, porque era o Brasil, não sou eu, era o Brasil. O Brasil está aí, gente, tá? Aquele Brasil que nós pertencemos está aí. Essas outras pessoas que eventualmente estão fazendo alguns desvios poderão ser convidadas a fazerem parte desse país, ou então vão ficar no passado, e muito rapidamente. Tá? Então, vamos acreditar que a gente, como sociedade, tem a capacidade de agir agora. Não projeta para o futuro, não. Faz agora, e é isso que vocês estão fazendo, com essas lives, com essas conversas. É a hora da gente se juntar, é a hora da gente entender os processos políticos, é a hora da gente dialogar muito e ter as novas propostas na mesa. Não vamos esperar 2 anos, não. As propostas devem ser feitas agora, tá? Devem ser amadurecidas agora. Okay? E, obviamente, isso é o que a democracia mais nos ensina. Eu sou da geração das diretas já, sou da geração daquela garotada que ficava com 16 anos entrando na universidade, e eu nunca deixei de acreditar no meu país. Eu sou, antes de tudo, uma brasileira muito orgulhosa. Então, vamos em frente. E contem comigo para outros diálogos, tá bom? Com certeza. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Ok, sucesso. Lúcia, legal para você, Dal, muito bom te ver sempre. Muito obrigada. Tá bom? Ministra, um beijo grande, Renato, um beijo a todos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado por sua participação. Chegamos ao final desse grande beijo. Chegamos ao final. Obrigada a todos. Abraço. Tchau. Chegamos ao final deste nosso encontro. Uma parceria de esperança. E vamos nos unir e fazer alguma coisa já. Estamos fazendo. Claro. Vamos continuar fazendo. Não vamos Esse esperar encontro 2 anos. Foi uma parceria das mídias ambientais Envolver de Revista Eco 21. Mas antes de encerrar, gostaria de convidá-los a assistir nesta quinta-feira, 16 de julho, às 11 horas da manhã, quinta agora, aos Diálogos Envolver de lives semanais, que vai receber Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Dal e Lúcia, uma boa tarde aí, ou boa noite já. Ótimo. Quase, né? E agradeço a todos que estiveram conosco nesta tarde. Claro, a nossa equipe responsável pela realização dessa live, Ana Maria Vasconcelos, Paola Yoshi, Alice Marcondes e Alba Vodianer. Tenham todos um ótimo fim de dia e até uma próxima. Isso, agradeço. Obrigada, um beijo no Márcio, antecipadamente, tá bom? Vou deixar, estaremos. Um beijo grande para ele. Tchau, gente, prazer em vê-los, até a próxima. Obrigada. Beijo grande, tchau. Beijo grande.